Fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin. O meu nome é Vitor e no vídeo de hoje eu vou voltar e continuar com a série do canal explicando os personagens de Dragon Ball. No caso, uma biografia completa sobre esses personagens. E a minha ideia nesse quadro é trazer e apresentar a vocês os personagens menos conhecidos e menos falados em Dragon Ball. Porque todo mundo conhece o Goku, o Vegeta, o Gohan, Trunks e por aí vai. Mas ninguém se lembra do Mestre Karin, do Senhor Popo, do Rei Cutelo, do Mestre Suru, do Tal Pai Pai e por aí vai. E a minha ideia é basicamente essa, passar por cada Dragon Ball, por cada saga e apresentar os personagens menos famosos para o público. E vocês devem estar estranhando, afinal, por que eu apresentei o Tenshinhan, o Caos e o Yantia nesse vídeo, já que são personagens um pouco mais conhecidos. E então a minha ideia é fazer algo semelhante a um iceberg. No caso, começar pelos que são um pouco mais famosos, por exemplo, o Tenshinhan, o Caos, o Yantia, o Kuririn, o Mestre Kami, e apresentar eles a vocês, porque poucas pessoas conhecem sua história e também as suas origens. E após eu apresentar os mais conhecidos, eu vou descendo para os menos conhecidos, os poucos conhecidos e os ignorados. Ninguém sabe quem é ou não lembra, e vai ser basicamente isso. Eu vou começar pelos guerreiros Z mais conhecidos e vou descendo. Então toda semana eu vou trazer um personagem e a sua biografia completa. E hoje é vez de falar sobre o Yantia. Vou explicar a sua origem, criação, história, importância, poderes e habilidades. Então esse será um vídeo completo sobre o Yantia. Espero que gostem, beleza? E lembrando, aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball. Não perca nenhum. Muito obrigado por assistirem. Então, vamos começar. E para começar, primeiro vamos entender como é que o Yantia foi criado, no que foi que o Akira Toriyama se inspirou para criar esse personagem. Então vamos para o primeiro tópico, que no caso é origem e criação do Yantia. E como eu já havia explicado em outros vídeos, o Akira Toriyama se inspirou em um conto chamado Uma Jornada ao Oeste. Nesse conto foi inspiração para criar o seu universo e também os seus personagens. E tanto o Tenshinhan e o Caos foram inspirados em personagens dessa obra, como eu já expliquei no vídeo sobre eles. E o Yantia também foi inspirado em um personagem chamado Cha Yujing, ou Cha Yujing. Não sei pronunciar não, mas esse nome aí. E esse personagem em Jornada ao Oeste era um bandido mercenário, no qual atacava as pessoas que passavam pela sua região, e também atacou o protagonista, porém, um tempo depois se juntou a ele e também foi junto em sua jornada. E essa história é semelhante à do Yantia, que também era um bandido e depois se juntou ao Goku. E a segunda inspiração foi uma obra que o Akira fez antes de Dragon Ball, que se chamava Dragon Boy. E dá pra ver que o protagonista possui uma aparência bem familiar com a do Yantia. E realmente dá pra notar que os traços e cabelos é bem semelhante ao do Yantia. Pelo que parece, o Akira quis homenagear esse personagem fazendo uma versão dele adulta em Dragon Ball. No caso, Yantia seria sua versão mais velha desse personagem. E baseado nisso eu vou trazer uma curiosidade bem interessante, porque eu aposto que você já se perguntou por que Yantia e Gohan se parecem tanto. E bem, a explicação é essa, porque aconteceu o seguinte: o Akira Toriyama quis homenagear o personagem Dragon Ball fazendo o Yantia ser sua versão mais velha. Até aí beleza, só que ao criar o Gohan ele quis homenagear o personagem novo, fazendo o Gohan ser uma versão do Dragon Ball. Então basicamente o Akira homenageou dois personagens para ficar familiar ao Dragon Ball. Então, nesse caso botou corte de cabelos do Yantia e do Gohan muito parecidos. E isso aqui pode ser a explicação do porquê o Yantia ganhou cicatrizes em Dragon Ball Clássico. Ele ganhou no 23º torneio cicatrizes, veio do nada, sem explicação nenhuma. Então pode ser que quando Akira Toriyama começou a desenhar e projetar o Gohan, ele percebeu que estava muito semelhante ao Yantia, então foi lá e colocou cicatrizes em seu rosto, mas isso aqui é só teoria. Mas e vocês, acham que isso aqui faz sentido? É muita loucura e é só coincidência? Comente aqui embaixo a sua opinião. E vamos agora para o próximo tópico, que é em relação à história do Yantia. E o Yantia tem a sua primeira aparição lá em Dragon Ball Clássico, no qual aparece como um bandido e enfrenta o Goku ao tentar roubar seu dinheiro e também as suas cápsulas.
Ele tem uma boa luta contra o Goku e quase o derrota, porém ao ver a Bulma ele fica envergonhado, já que ele possui medo de mulheres e ao ver ele sai correndo devido à sua timidez. E após isso, Yantia quer se vingar do Goku e vai atrás dele, e ao se encontrar com ele consegue ouvir escondido uma conversa entre a Bulma e o Goku, no qual ela fala sobre as tais esferas do dragão, que pode realizar qualquer desejo. E ao saber disso, Yantia tem um plano de pegar esferas e desejar não ter mais medo de mulheres, então ele persegue Goku e Bulma para roubar as esferas e assim pedir seu desejo. E algo muito importante que eu ainda não citei em relação ao melhor amigo do Yantia, que no caso é o Pual, que é o seu fiel companheiro e o acompanha desde sempre realmente, está sempre ao lado do Yantia, sempre quando precisar. Então não vou falar aqui muito sobre o Pual, vou deixar ele meio ignorado porque o foco realmente é só no Yantia. Mas calma que vai ter um vídeo específico sobre o Pual mais pra frente, então não percam, beleza? Então vamos continuar. Enquanto os seguia, o Yantia até os ajudou a enfrentar o chefe Coelho, assim salvando o Goku e também a Bulma. E ao passar o seu tempo com eles, ele começou a ter uma empatia pelo Goku e principalmente pela Bulma, dessa forma se juntando e se tornando amigo dele, sendo assim o segundo antagonista a se juntar e ser amigo do Goku. E sim, ele foi o segundo vilão entre aspas a se tornar amigo do Goku, já que o primeiro foi o Oolong. E sim, também terá vídeo completo sobre o Oolong, pode esperar. E ao passar esse tempo com a Bulma, ele perde o seu medo por mulheres e os dois começam a namorar. E após esses acontecimentos, Yantia se prepara para participar do 21º torneio de artes marciais. E um detalhe é que o Yantia é muito fã de artes marciais, porque ao ver o Goku utilizando o bastão mágico, ele percebeu que aquele bastão pertencia ao Gohan, um grande mestre marcial, e também sabia sobre o Mestre Kami, que era o deus das artes marciais. E então Yantia vai para o 21º torneio e ao chegar lá ele passa muito facilmente pelas preliminares, porém perde para o Jack Chun, que no caso era o Mestre Kami disfarçado. E só um aviso importante é que algumas lutas aqui eu não vou detalhar os acontecimentos, porque eu prefiro que as pessoas que não viram ir lá assistir, para ter aquela surpresa e ver como é que foi a luta. Então vou só dizer quem venceu, porque tem que falar quem venceu para seguir a história aqui, e também vou dizer alguma coisa importante que aconteceu, mas a luta em si eu não vou detalhar para quem não viu ir lá assistir. E após acabar esse torneio, Yantia só volta a aparecer no torneio da vovó Uranai, no qual enfrenta o Homem Invisível e também enfrenta o Homem Múmia. E foi aí que o Mestre Kami aceitou Yantia como o seu aluno e o treinou para o 22º torneio de artes marciais. E nesse torneio, Yantia avança facilmente pelas preliminares, então chega a enfrentar o seu oponente mais difícil, que no caso era o Tenshinhan. E inicialmente Tenshinhan subestima o Yantia e fala que ele não é um oponente à altura, porém Yantia o surpreende e mostra o quão forte realmente ele é. E nessa luta Yantia mostra suas novas habilidades, como por exemplo o Kamehameha e também o seu ataque Roga Fufuken, que é um ataque que imita a movimentação de um lobo selvagem. Só que mesmo lutando muito bem, Yantia não foi páreo para o Tenshinhan, no qual derrota e também quebra a sua perna. E por ter sua perna quebrada, Yantia não participa da próxima saga, que no caso era a saga do Piccolo Daimyo. Ele fica bem afastado e o foco fica em Goku, Mestre Kami e Tenshinhan. E ele só volta a aparecer na próxima saga, que era a saga do Piccolo Júnior e também a saga do 23º torneio de artes marciais. E nesse torneio, Yantia é eliminado e derrotado pelo Shen, que no caso era o Kami-sama disfarçado. E após ser derrotado e eliminado, ele fica escanteado assistindo a luta e o foco fica somente em Goku e em Piccolo. E após isso nós temos Dragon Ball Z, onde ele volta a aparecer lá na luta contra os Saiyajins e também os Saiyaman. E nesse meio tempo, Yantia ficou muito mais poderoso, no qual treinou com Kami-sama e conseguiu aumentar e muito o seu poder, onde o seu poder de luta saiu de 170 para 1480. E esse é um aumento de poder surpreendente, no qual supera até mesmo Goku e Piccolo juntos do início de Dragon Ball Z. E o Yantia conseguiu derrotar facilmente o Saiyaman, porém a sua arrogância o fez se distrair, então o Saiyaman foi lá e se explodiu junto a ele, e assim o matou. E essa com certeza é uma das mortes mais memoráveis de Dragon Ball, no qual virou um meme gigantesco essa morte do Yantia. Só que então após morrer ele fica a saga Frieza inteiro sem fazer nada, só fica treinando no mundo do Senhor Kaiô. Só que em Dragon Ball Z no anime nós temos uma cena filler, que é quando Yantia enfrenta o Rikun das forças especiais Ginyu e consegue o derrotar, sendo que Ginyu conseguiu espancar e derrotar tanto o Gohan e principalmente o Vegeta.
E tem até um meme que é muito famoso dessa cena, no qual mostra o Vegeta apanhando por Rikun e o Yantia o derrotando, qual fala que o Yantia é superior ao Vegeta. Mas lembrando que é só uma cena filler do anime de Dragon Ball Z. E continuando, nós temos a Saga do Céu, onde aqui Yantia volta à vida. E aqui Yantia é o primeiro a quase morrer para os androides, no qual recebe um ataque brutal do Dr. Gero que quase o mata, porém é salvo no último instante. E após ser salvo e curado, Yantia tem uma importância muito grande em salvar o Goku, no qual o leva até sua casa e dá o remédio do coração para ele. E olha só, hein, o Yantia já salvou o Goku 2 vezes, anotem aí. Só que então Yantia é completamente esquecido novamente, ele só volta a ajudar no anime de Dragon Ball Z, lançando o ataque junto a Kuririn e a Piccolo para acertar as costas do céu, após o Gohan derrotar com Kamehameha. E depois nós temos a saga do Majin Buu, onde o Yantia é completamente alívio cômico assim como o Kuririn, e só apareceu para morrer para o Majin Buu. Só que na saga Majin Buu tem um outro filler que dá um destaque legal para o Yantia e poucas pessoas podem conhecer esse filler, que é o filler onde o Yantia enfrenta o Oliver e também um outro guerreiro do outro mundo e assim consegue derrotar sem dificuldade alguma. Uma pena que é uma cena filler, porém é bem legal ver o Yantia derrotando alguém. E após isso ele só ajudou realmente o Goku a fazer Genkidama contra o Kid Buu. E em Dragon Ball GT é a mesma coisa, só foi importante para ajudar a fazer Genkidama contra o Omega Sharon. E finalmente chegamos em Dragon Ball Super, onde aqui o Yantia é completamente alívio cômico, aparece ali, dá uma risada, conversa, depois some, é só isso. E a sua participação mais importante foi uma partida de beisebol que aconteceu em Dragon Ball Super, entre o Universo 7 versus o Universo 6, no qual o Yantia se mostrou ser o maior jogador e garantiu a vitória para o Universo 7, porém se ferrou muito no final e quase morreu. Porém, na saga Moro do mangá ele teve um destaque até que bem legal, onde ele se junta à Patrulha Galáctica e luta contra os capangas do Moro que invadiram a Terra. Ele consegue derrotar 3 capangas facilmente, e até fala que é um dos 3 terráqueos mais fortes da Terra. E até então, essa aqui é a sua história e participação em todo o Dragon Ball. E após contar a sua história e participação, vamos agora para o próximo tópico dessa biografia, que tem a ver com todos os poderes e habilidades do Yantia. E diferentemente do Tenshinhan, que eu passei cerca de 10 minutos listando as suas habilidades, o Yantia é um pouco mais humilde e possui poucas técnicas. E as suas técnicas utilizadas são o Kamehameha, o Roga Fufuken, o Super Roga Fufuken, o Soukidan e também o Super Soukidan. E fora dos animes, o Yantia possui também outras habilidades, como por exemplo no jogo Dragon Ball Budokai 2, no qual possui o Kaioken. E também no jogo Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 e Tenkaichi 3 ele possui o Taioken. E essas que são as suas habilidades e técnicas. E agora vamos para o próximo tópico, que é em relação às curiosidades sobre o Yantia. E a primeira curiosidade em relação ao término do namoro entre o Yantia e a Bulma, porque aqui possuem 2 versões. A primeira versão é a do anime, que é a mais famosa, no qual fala que a Bulma descobriu que Yantia estava traindo ela com outras mulheres, então foi lá e terminou com ele. E a segunda versão, que é a do mangá, fala que na verdade a Bulma tinha ciúmes do Yantia, porque muitas mulheres davam em cima dele, e que foi por isso que ela terminou com o Yantia, por conta de ciúmes. Só que então tem essas 2 versões, e a que eu mais acredito é a segunda, até porque pra mim não faz sentido eles serem amigos após uma traição, porque tipo assim, traição não é algo tão fácil assim, né? A pessoa não se fala por anos, então tipo, perdoar uma traição e ser amigos ainda eu acho muito complicado. Então eu acho que a versão dela ter só ciúmes é a que mais se encaixa aqui, mas qual é a sua opinião? Yantia traiu ou não traiu? E a segunda teoria é de que o Yantia mentiu sobre uma possível namorada que ele conseguiu após terminar com a Bulma. E o que acontece é que o Yantia falou em Dragon Ball Z que conseguiu uma nova namorada após terminar com a Bulma, e fala até que vai pedir ao Shenlong um colar para dar de presente para ela. Só que tem um problema, essa namorada nunca apareceu em Dragon Ball. E em alguns momentos Yantia tem ciúmes da Bulma com Vegeta, o que dá a entender que ele ainda gosta dela. Então a teoria diz que na verdade o Yantia mentiu e inventou essa tal namorada só pra ficar por cima e falar que esqueceu a Bulma e tá em outra, mas pelo que parece é uma mentira porque ela nunca apareceu. E outra curiosidade sobre o Yantia é que ele é o segundo personagem que mais mudou de visual em Dragon Ball, ficando atrás somente da Bulma. Foi 18 mudanças da Bulma contra 16 do Yantia. E outra curiosidade é que muitos dos cortes de cabelo do Yantia foram reaproveitados no Gohan quando criança.
E o motivo eu já expliquei, é porque Gohan e Yantia foram inspirados no mesmo personagem Dragon Ball. E outra curiosidade é que muitos sabem que o Yantia é um jogador de beisebol profissional. Só que tem um detalhe, essa profissão foi colocada somente no anime Dragon Ball, a pedido do Akira, porque o Akira falou que esqueceu de colocar isso no mangá, então pediu pra Toei colocar no anime. Então a primeira vez que o Yantia aparece jogando beisebol foi somente no anime, porque no mangá o Akira esqueceu de colocar essa cena, então pediu pra Toei colocar porque ele havia esquecido. E outra curiosidade é sobre as cicatrizes do Yantia, porque nunca foi citado ou explicado por que a cicatriz apareceu no personagem, porque algumas cicatrizes possuem explicações nos personagens, porém somente Yantia e Bardock não possuem explicações sobre as suas cicatrizes. E a minha teoria é que a cicatriz do Yantia foi colocada para poder diferenciar ele do Gohan, porque os dois são bem parecidos. E a mesma coisa vale para o Bardock, já que colocou uma cicatriz nele para diferenciar do Goku. Mas isso aqui é só uma teoria, nada oficial. E mais uma curiosidade é que o Yantia foi treinado por duas divindades, no caso o Kami-sama e também o Senhor Kaiô. Só que infelizmente não aprendeu a utilizar o Kaioken e nem sequer a Genkidama, mas isso é culpa do roteiro e não do Yantia. E para finalizar, também nos jogos, o Yantia possui uma fusão com o Tenshinhan chamado Jianchin, ou é Yanchan, é alguma coisa assim. E por incrível que pareça, essa é uma fusão muito pedida pelos fãs de Dragon Ball, todo mundo quer ver essa fusão do Yantia com o Tenshinhan, e por pouco não aconteceu em Dragon Ball Super, porque na saga Moro, Yantia e Tenshinhan estavam lutando juntos, e parecia que iriam usar a fusão, porém Goku apareceu, derrotou o inimigo e a fusão não aconteceu, infelizmente. Mas e vocês, queriam ver essa fusão acontecendo? Comenta aqui embaixo a sua opinião. E sobre o Yantia, isso aqui é tudo sobre esse personagem em Dragon Ball. Então essa é a sua biografia e na semana que vem vou trazer o próximo personagem com a sua biografia aqui no canal. Espero que tenham gostado do vídeo, muito obrigado por assistirem, lembrando que no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball, não perca nenhum. Até a próxima, Saiyajins, valeu, falou, fui!